No primeiro tópico, nós vamos falar sobre conhecendo o evangelho da barganha. Primeiro eu preciso conhecer este evangelho que contaminou milhares de pessoas, por que não dizer no mundo inteiro. No primeiro ponto, dízimos e ofertas como moeda de troca. Nós não podemos fazer da obra de Deus, dos dízimos e das nossas ofertas propina para conseguirmos alguma coisa, algum benefício em troca disso com o nosso Deus. Jesus no Evangelho, segundo escreveu Lucas, ele está tratando de julgamento e perdão entre os irmãos. E diz, se darmos, receberemos uma boa medida, com pressão e em abundância. As pessoas transformaram essa passagem em barganha, dízimos e ofertas. E os cobiçosos de riquezas caem em tentação e acreditam que quanto mais doarem para Deus, para a obra de Deus, mais eles receberão de Deus. E não foi isso aqui no texto de Lucas que Jesus quis expressar. Geralmente, as pessoas que se deixam seduzir por essa doutrina da barganha, elas têm o mesmo coração daquele que pede o dinheiro, avarento. Tanto o que aplica a teologia da barganha, quanto aquele que também usa dessa prática para conseguir algo de Deus. A pessoa está usando esse artifício para conseguir algo de mim, e eu estou usando esse mesmo artifício para conseguir algo de Deus. É a teologia da barganha. Eles usam o argumento, os argumentos como: dê R$2.000 e você receberá 4.000. Quem não fica tentado? Doe todo o seu salário para a obra de Deus, sua casa, doe tudo que você tem e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Quem nunca ouviu isso? Este cristão que desconhece a mordomia cristã, ele se deixa levar por seus desejos de riquezas. Quantos escândalos nós assistimos nas mídias televisivas, nós ouvimos pelo YouTube, enfim. Quantos escândalos de pessoas que doaram tudo e depois entraram na justiça para reaver aquilo que tinham doado, porque não receberam aquilo que foi proposto por essa pessoa que pratica a teologia da barganha. E os avarentos, eles geralmente são seduzidos por isso. Deus, ele não é um gênio da lâmpada que você esfrega e realiza os seus desejos, ou que você coloca dinheiro dentro desta lâmpada e Deus te dá em dobro, ou te dá 1000 vezes mais a respeito disso. É muito triste quando os pregadores, eles usam essa artimanha para tirar dinheiro das pessoas. Infelizmente, nós ouvimos isso nessas megas igrejas. Ninguém consegue enganar a Deus. Ele conhece o nosso interior e ele sabe por que eu estou doando aquela quantidade. Seja para a obra missionária, seja para o irmão necessitado, seja para uma oferta na igreja. Ele sabe, uma oferta de construção. Ele sabe se eu estou fazendo isso é de inteireza de coração ou se eu estou negociando com ele como se aquilo fosse um balcão e eu pudesse fazer essa troca com Deus. Vou te dar tanto, mas eu exijo que o Senhor me dê em dobro ou 100 vezes tanto isso que eu estou doando. Ninguém consegue enganar a Deus se fazendo de bonzinho, quando na verdade o que nós estamos querendo é algo em troca. O apóstolo Pedro, ele escreveu que surgiriam falsos mestres no meio da igreja e muitos seguiriam a eles nesse caminho vergonhoso. Muitas pessoas estão seguindo estas pessoas e
por causa deles, o evangelho seria difamado. E nós estamos vivenciando estes dias. O evangelho vem sendo difamado por causa desses lobos que se levantaram no nosso meio. E em sua cobiça, tais mestres os explorariam com histórias que eles inventariam. Olha como Pedro profetizou, e isso está acontecendo no nosso tempo. Eles comercializam a fé cristã, motivados pelo desejo da cobiça em busca de vantagens. Então eles negociam a nossa fé. Enganam as pessoas em nome de Deus. Infelizmente, a maioria é enganada por intermédio da mídia e o discurso é o mesmo. Dê tudo o que você tem e Deus vai te dar em dobro. É como se esse evangelho fosse uma pirâmide. Você entra com pouco e vai receber muito. Engano. Essa pirâmide, ela vai acabar, né? Muitas pessoas estão sendo enganadas por causa dessas pirâmides. Ensinam as pessoas que podem exigir de Deus o que negociaram e colocarem o Senhor de todas as coisas contra a parede. Gente, não dá nem para imaginar esta cena. Eu negociando com Deus e as coisas não acontecendo, e depois eu exigindo dele que ele me dê aquilo que ele prometeu. Sendo que quem prometeu foram os líderes. Como uma pessoa em sã consciência pode acreditar nisso? Como você pode ouvir alguém ensinar isso na igreja e você pode acreditar? E você pode se deixar seduzir por esse discurso diabólico. Não tem como, uma pessoa em sã consciência, ela não acredita. Uma pessoa que lê a Bíblia Sagrada, ela não acredita nesse tipo de discurso. É a famigerada técnica da teologia da prosperidade. O que Jesus conquistou para nós na cruz? Eles usam esse discurso. Jesus já conquistou isso para você na cruz, sem doença, riqueza, bênçãos, e a pessoa não lê a palavra de Deus. Ela sim, ela é enganada. Eles alegam que Jesus levou sobre si toda a enfermidade. E então, o cristão não pode adoecer. E sobre esta promessa, o crente pode exigir cura da sua enfermidade. Quem pode fazer isso? Jesus não curou todas as pessoas do seu tempo. Ele curou dezenas de milhares de pessoas, mas ele não curou todas as pessoas. Ele não alimentou todos os famintos. Ele não ressuscitou todos os mortos. Ele não prosperou todas as pessoas, nem todos os cegos, nem todos os coxos foram curados. Então, o que nós conquistamos na cruz? Qual a vitória que nós alcançamos na cruz de Cristo? Eles dizem que nós devemos ser o povo mais rico da terra. E se isso não acontecer, alguma coisa está errada e você então pode exigir de Deus a sua parte. Esse ensinamento fez por muito tempo muitos crerem que toda doença que um crente estivesse cometido era porque ele estava em pecado. Logo que eu me converti, ainda as pessoas tinham esse pensamento. Se a pessoa adoecesse, qualquer doença grave, irmão, confessa seus pecados. Às vezes você está em pecado. E quando a gente vai lendo a palavra de Deus, nós vamos entendendo que não é bem assim. Somente na eternidade nós receberemos um corpo glorificado, longe de todas as doenças. No ponto 2, dízimos e ofertas como práticas legalistas. Para eles, nós somos legalistas e ainda estamos lá no tempo da lei de Moisés. A lei foi entregue a Moisés no Sinai e antes disso, o povo já dizimava. No Novo Testamento, Jesus ratificou este mandamento. O evangelho da barganha
ele tem um efeito colateral terrível na vida do cristão e torna-o meritório. Então, a pessoa merece, ela pagou por isso, né? É o evangelho das obras que são recompensadas. Isto é, quando ofertamos ou dizimamos, Deus, ele é obrigado a nos recompensar por isso. E aí, na sua oração, você pode cobrar a Deus, porque você é dizimista. Muitas pessoas cobram a Deus em sua oração. Senhor, mas eu sou dizimista. Senhor, mas eu sou ofertante. Por que essas coisas estão acontecendo na minha vida? Não é mérito, é gratidão, é devolução. Então eu não posso fazer disso uma moeda de troca, colocar Deus em uma saia justa, entre aspas, colocar Deus contra uma parede, porque eu me julgo fiel e que essa obra que eu faço, ela tem que ser recompensada. E que essas práticas são fundamentais para a salvação. Às vezes você ouve alguém dizer, se você não é dizimista, você não entra no céu. É claro que se nós formos levar para o lado de Malaquias, né, onde o profeta profetizou que as pessoas lá naquele tempo estavam perguntando a Deus em quem que eles roubavam a Deus, e Deus respondeu, vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas, e nós sabemos que ladrão não entra no céu, mas isso é uma outra aula, não é sobre isso que nós vamos tratar hoje. A salvação, ela está longe, é diferente de qualquer obra que eu faço, de caridade, obra boa, está longe disso, não é mérito. A nossa salvação, ela não é mérito. Porque eu sou dizimista, eu vou ser salvo? Não. Porque eu sou ofertante, eu vou ser salvo? Não. Porque eu ajudo as pessoas necessitadas, eu vou ser salvo? Não. Isso são obras que acompanham a nossa salvação. Quer dizer, a nossa salvação não está baseada no que Jesus Cristo fez. A pessoa que acredita nisso, ela acha que a nossa salvação não está baseada no que Jesus Cristo fez por nós na cruz. É isso que nos salva. Mas sim as minhas obras e o quanto eu contribuo para a obra de Deus. Então eu mereço a salvação. Não pelo que Jesus fez na cruz por mim, mas pelas minhas obras. Isso é uma distorção da mordomia cristã. Paulo ele escreveu aos Coríntios, na sua segunda carta, do capítulo 8 e 9. Então é importante que você leia estes dois capítulos, incentivando as pessoas a contribuírem, quer por iniciativa própria, deram o que podiam. Aqueles crentes doaram o que eles podiam e o que eles não podiam, por gratidão, por alegria, por desejo de contribuir. Eles não queriam, eles não estavam esperando nada em troca. Eram pessoas simples, outras abastadas de dinheiro, mas era a satisfação em ajudar o seu próximo que moveu aquelas pessoas a contribuir com o ministério do apóstolo Paulo. Mesmo eles estando em dificuldades, eles contribuíram com a obra de Deus. Então, não há pessoa miserável demais no reino de Deus que ela não possa contribuir com a obra de Deus. Pede aos irmãos que se destaquem também pelo privilégio de contribuir. É um privilégio contribuir na obra de Deus. Quantas pessoas, né, gostariam de poder contribuir, né, com generosidade para a obra de Deus e elas não podem. Paulo está ensinando aqui nesses dois capítulos que deve haver prontidão para contribuir. Precisamos estar prontos para contribuir com as necessidades da obra de Deus. Então ele incentiva os irmãos a semear generosidade. No texto também, Paulo está ensinando sobre ajuda aos irmãos carentes. E ele diz que o que semeia pouco, pouco colherá. Paulo não está ensinando barganha aqui também. Paulo, ele não está ensinando a igreja de Corinto a barganhar com Deus. Ele está falando que quem semeia pouco vai colher pouco.
ensina que cada um contribua segundo as suas posses e com generosidade. Então você não vai dar mais daquilo que você não pode dar. Você não pode se sentir constrangido a fazer uma contribuição que está longe do seu orçamento financeiro. Você não deve fazer isso. Você vai ser frustrado, porque Deus não vai corresponder da forma que você está imaginando. Deus, Ele ama quem dá com alegria, quem tem satisfação em ser generoso na obra de Deus. Deus, Ele agrada daquele que doa e não está esperando nada em troca, porque nós já recebemos tudo o que Deus poderia ter nos dado. Ele enviou o seu único filho. Somos aceitos por Deus não pelo que fazemos ou por nossas contribuições, e sim através do sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. A teologia da barganha, ela tem como pressuposto a doutrina legal do crente. Você deu, você tem legalidade, você tem direitos de cobrar de Deus aquela bênção que você tanto deseja. Que Jesus na cruz conquistou direitos para nós e nós podemos exigir esses direitos. Lá na cruz, Jesus conquistou de verdade muitas coisas para nós, mas não isso que estes pregadores da teologia da barganha dizem ser. E que nós podemos usar estes direitos que foram conquistados na cruz como moeda de troca. Saúde, riqueza é direito nosso e podemos determinar que Deus nos dê o que é de direito nosso. Eu posso dizer para Deus: Deus, mas isso é direito meu, então eu exijo que o Senhor me dê aquilo que é de direito meu. Gente, Jesus na cruz, o que Ele conquistou para nós foi a reconciliação com Deus. Este foi o sacrifício de Jesus, nos reconciliar com Deus. Jesus na cruz do Calvário, com seu sangue, Ele pagou o nosso resgate. Ele nos justificou diante de Deus e diante do mundo. Havia uma cédula contra nós, que estava cravada na cruz, e Ele pagou por ela, ela foi rasgada porque ela foi paga. Ele nos deu a redenção, Ele nos deu a salvação, nos deu a garantia de vida eterna e da purificação dos nossos pecados. Isso sim é direito nosso. Mas também ninguém pode exigir essas bênçãos se não foi regenerado e santificado. O sacrifício de Cristo perdoa os pecados de quem se arrepende. E a salvação é dada para aqueles que aceitam a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Jesus não disse: tudo o que exigires. Jesus não disse isso. E Ele disse: tudo o que pedires em meu nome recebereis. Pedindo em nome dele. Jesus não nos deu um cheque em branco com o nome dele. Só assinou e gaste com o que você quiser. Não foi isso que Jesus fez na cruz. Tudo que nós pedirmos deve ser para a glória de Deus. Somente desta forma os nossos pedidos serão atendidos. Alguém pode perguntar: mas Jacó não barganhou com Deus? Se você ler esse texto isolado, sim, Jacó estava fazendo uma barganha com Deus. Mas se você examina esse texto, o texto anterior e o texto posterior, você vai entender o que aconteceu com Jacó naquele momento. A resposta que nós vamos dar é simplesmente não. Jacó não barganhou com Deus. Quem se revelou primeiro a Jacó foi Deus. Quem prometeu abençoá-lo e a sua descendência foi Deus. Promessa. Então Deus faz a promessa para Jacó de que estaria com ele onde ele estivesse, que o traria de volta à sua terra e não o deixaria
até que se cumprisse nele tudo o que ele tinha prometido. Foi Deus que fez a promessa de estar com ele. Jacó não conseguiria isso apenas por ser um dizimista. Nunca. E o que Jacó fez então? O que Jacó fez então? Apenas adorou a Deus. Ele adorou a Deus. E como gratidão por todas as promessas que Deus fizera a ele, ele disse em seu coração: de tudo o que o Senhor me der, certamente eu darei o dízimo. Dízimo, ele é dado, é voluntário, é parte da devolução de todas as bênçãos recebidas das mãos de Deus. Faz parte da nossa adoração. Quando nós estudamos na história de Israel e como eles dizimavam, quando nós lemos os textos em Deuteronômio, eles dizimavam quase 30% da sua renda.